Havia no deserto da Síria, no século V, um monge chamado Marcos. Marcos era reconhecido por todos como um homem de grande sabedoria. Jejuava regularmente. Conhecia as escrituras de memória. Outros monges vinham de longe apenas para ouvi-lo. Um dia, um ancião passou pelo lugar onde Marcos vivia e parou para observá-lo de longe. Depois de algum tempo, o ancião chamou um jovem que estava por perto e disse baixinho: "Vê aquele homem? Ele acredita que está servindo a Deus, mas há anos ele serve apenas a si mesmo e não sabe disso." O jovem ficou perplexo. Como era possível? Marcos jejuava, orava, ensinava. O que fazia de errado? O ancião respondeu: "Não é o que ele faz, é para quem ele faz. Há uma diferença entre servir a Deus e servir a imagem que você tem de si mesmo servindo a Deus. São duas coisas completamente distintas, e por fora são indistinguíveis." O que o ancião nomeou tem um nome preciso na tradição dos padres do deserto, e o que vamos examinar não é uma falha moral de algumas pessoas. É uma estrutura que todos habitamos e que opera em silêncio, precisamente porque se disfarça de virtude. Evagrio Pontico chamou de filautia, o amor pelo eu fabricado. Jean-Yves Leloup, ao comentar os textos de Evagrio na Filocalia, a descreve não como um defeito de caráter, mas como a condição de partida do ser humano não transformado, e a colocava na raiz de todas as outras paixões. Filautia, do grego philos, amor, e autos, si mesmo. Não é o amor saudável de si que reconhece a própria dignidade. Esse amor é necessário. Sem ele não há base para a compaixão. Não há como tratar o próximo como a si mesmo, porque não há si mesmo a partir do qual partir. O que Evagrio chama de filautia é outra coisa. É o amor que se fecha sobre si mesmo. O amor que transforma o eu numa fortaleza ao invés de num ponto de partida. É o amor pelo eu fabricado. A devoção silenciosa à imagem que construímos de nós mesmos e que passamos a defender com a mesma ferocidade com que defenderíamos um familiar ameaçado. Evagrio a colocava na raiz de todas as outras paixões, não como uma entre muitas, mas como o solo em que todas crescem. Remova as outras paixões sem tocar na filautia, e elas voltam, porque o solo permanece. Leloup observa algo que nos escapa facilmente. A filautia não é um defeito de caráter. Não é fraqueza moral. Não é algo que pessoas ruins têm e pessoas boas não têm. É uma estrutura. Uma orientação do ser em direção a si mesmo que se instala muito antes de qualquer escolha consciente. O recém-nascido que chora quando tem fome não está sendo egoísta, está sobrevivendo. O ser humano que aprende na infância a monitorar as reações dos adultos ao seu redor para garantir afeto e segurança não está sendo manipulador. Está desenvolvendo um mecanismo de sobrevivência emocional que, naquele momento, é absolutamente necessário. O problema não é que o eu exista. O problema não é que o eu aprenda a se proteger. O problema é quando esse mecanismo continua ativo muito depois de a ameaça original ter passado. Quando a criança que precisava monitorar o olhar dos adultos para sobreviver, torna-se um adulto que ainda monitora o olhar de todos, não por necessidade, mas por hábito estrutural tão profundo que parece natureza. Filautia é a sobrevivência que continua depois que o perigo passou, e o perigo original é tão distante, tão anterior a qualquer memória consciente, que já nem sabemos que ainda estamos respondendo a ele. Evagrio descrevia a vida interior humana como uma batalha constante com os logismoi, os pensamentos que sobem do fundo do ser como bolhas de um pântano. Mas havia uma ordem nessa batalha. Os logismoi não eram aleatórios. Tinham uma hierarquia, e no centro dessa hierarquia estava a filautia, não porque ela fosse a mais dramática, mas porque ela era a mais silenciosa. A gula berra, a ira explode, a luxúria queima, a filautia sussurra, e por isso nunca para de falar. Ela está presente no orgulho que infla, mas também na humildade que se exibe. Está presente na ambição que conquista, mas também na renúncia que quer ser admirada por renunciar. Está presente no amor que dá, mas também no amor que contabiliza o que deu e espera que o outro perceba. Não há esfera da vida humana onde a filautia não possa entrar, porque ela não precisa de conteúdo específico para operar. Precisa apenas de um eu que queira ser percebido de determinada forma, e há sempre um eu que quer. Leloup descreve a filautia como uma espécie de espelho interno que o ser humano carrega consigo. Não o espelho que mostra o que somos, o espelho que mostra o que queremos que os outros vejam. É um espelho voltado para fora, mas construído por dentro. E uma vez instalado, tudo passa por ele antes de chegar ao mundo.
O que eu digo, passo pelo espelho. Isso me faz parecer inteligente, generoso, humilde? O que eu faço, passo pelo espelho. Isso confirma a imagem que tenho de mim mesmo. O que eu sinto, passo pelo espelho. Esse sentimento é adequado para alguém como eu. Não há intenção maliciosa nesse processo. Ele é automático, invisível e absolutamente constante. O espelho não pergunta se queremos usá-lo. Ele simplesmente está lá, e tudo passa por ele. Leloup aponta algo perturbador. Com o tempo, o ser humano que não examina esse espelho começa a confundir o reflexo com a realidade. Começa a tomar as respostas do espelho. Isso é adequado. Isso é inadequado. Isso confirma quem sou. Como se fossem percepções diretas do real, não filtragens de um mecanismo que tem sua própria agenda. O espelho torna-se o mundo. E o mundo então não é mais o mundo. É o espelho. Os padres do deserto tinham um nome para o estado oposto à filáutia. Chamavam de kenosis, esvaziamento. A disposição de existir sem precisar que a existência confirme uma imagem. Cristo, na carta aos Filipenses, é descrito como aquele que não se agarrou à sua condição, que se esvaziou. Leloup retoma esse conceito não como exigência religiosa, mas como descrição de uma possibilidade humana real. Existir sem a necessidade constante de gerenciar como se é percebido. Não é humilhação. Não é apagamento. É algo mais radical e mais difícil. É a liberdade de ser sem precisar controlar o que ser significa para os outros. A distinção entre filáutia e kenosis não é a distinção entre um eu fraco e um eu forte. É a distinção entre um eu que precisa de confirmação externa para existir e um eu que encontrou algo suficientemente real para não precisar dessa confirmação a cada momento. Um eu que pode estar errado sem se fragmentar. Um eu que pode ser criticado sem precisar defender a imagem. Um eu que pode passar despercebido sem sentir que perdeu algo essencial. A filáutia é a distância entre quem somos e a imagem que mantemos de quem somos. A kenosis é quando essa distância começa lentamente a diminuir. Há uma pergunta que Evagrio propunha como exercício de discernimento e que Leloup cita como uma das mais reveladoras da tradição. Não. O que estou fazendo? Mas, por que estou fazendo isso? E para quem? São perguntas que parecem simples. Na prática, são quase impossíveis de responder honestamente, porque a filautia está presente também no momento em que respondemos. O homem que responde à pergunta com modéstia excessiva pode estar servindo à imagem do homem humilde. O homem que responde com autocrítica severa pode estar servindo à imagem do homem que não se poupa. O homem que responde com longa reflexão filosófica pode estar servindo à imagem do homem que pensa profundamente sobre si mesmo. A filáutia é suficientemente inteligente para habitar até o exame de consciência. Isso não é um argumento para o desespero. É um argumento para a precisão, para uma atenção que não aceita as primeiras respostas, que continua olhando mesmo quando o que encontra é desconfortável, que aprende a reconhecer o cheiro do espelho mesmo quando o espelho tenta se passar pelo real. Isso não é pessimismo, é precisão. Leloup insiste num ponto que distingue a tradição exicasta da psicologia do arrependimento. Ver a filáutia não é causa de vergonha, é causa de alívio, porque enquanto não a vemos, somos governados por ela sem saber. Cada defesa que erguemos, cada aprovação que buscamos, cada imagem que sustentamos, tudo isso consome uma energia que não sabemos que estamos gastando. É o cansaço sem causa aparente, a exaustão que não tem nome, o peso de ser alguém que não consegue descansar de ser alguém. Ver a estrutura não a destrói imediatamente, mas interrompe por um momento a sua invisibilidade. E esse momento, por menor que seja, é o início de algo diferente. Não porque o problema tenha sido resolvido, mas porque pela primeira vez o problema tem um nome. E o que tem nome pode ser examinado. O que pode ser examinado pode eventualmente ser visto com suficiente clareza para que a sua força diminua. Não pela nossa força, mas pela força da visão. Há um conceito que Leloup retoma dos gregos e que ilumina um aspecto da filáutia que ainda não nomeamos. Os gregos distinguiam entre prosopon e persona. Prosopon era o rosto, o que se volta para o outro, o ponto de encontro entre o interior e o mundo. Persona era a máscara do ator, o que se usa para representar um papel. Com o tempo, a palavra latina persona migrou para o português como pessoa, uma ironia que Leloup não deixa passar.
A palavra que usamos para o ser humano em sua totalidade vem da palavra para a máscara que ele usa no palco. A Filáutea opera exatamente nessa migração. Começa como proteção. A criança que aprende a apresentar ao mundo uma face que garante segurança e afeto está fazendo algo necessário e inteligente. A máscara é ferramenta de sobrevivência. O problema é quando a máscara dura tempo suficiente para endurecer. Quando o que começou como proteção começa a ser confundido com identidade. Quando a persona passa a parecer mais real do que o rosto por baixo, precisamente porque é o que todos veem, o que foi consistentemente confirmado, o que tem história e coerência e aprovação acumulada. Leloup observa que muitos seres humanos chegam à meia-vida sem saber com clareza onde a máscara termina e o rosto começa. Não porque sejam desonestos, mas porque a máscara foi usada tão continuamente, desde tão cedo, que a distinção se apagou. E apagada a distinção, a defesa da máscara torna-se defesa do eu. Qualquer ameaça à persona é experimentada como ameaça existencial. Evagrio identificou os modos pelos quais a Filáutea opera no cotidiano com uma acuidade que os séculos não tornaram obsoleta. O primeiro modo é a necessidade de aprovação. Não a aprovação que se busca conscientemente. Essa é facilmente reconhecida e pode ser examinada. É a aprovação que se busca sem saber que se busca, que modela o tom de voz, a escolha das palavras, o que se decide compartilhar e o que se decide guardar. Há uma diferença entre comunicar o que se pensa e comunicar o que vai ser bem recebido. A Filáutea borra essa diferença. E com o tempo, o ser humano que não a examina para de saber onde uma começa e a outra termina. O mais revelador não é quando buscamos a aprovação de quem amamos ou respeitamos. É quando buscamos a aprovação de pessoas cuja opinião racionalmente não nos importa. Quando ajustamos o que dizemos para agradar alguém de quem não gostamos. Quando sentimos o impulso de ser compreendido por quem mal conhecemos. Nesses momentos, a necessidade de aprovação revela sua natureza real. Ela não é sobre aquela pessoa específica. É sobre a manutenção da imagem, independente de quem a confirma. Qualquer olhar serve. Qualquer aprovação alimenta. E nenhuma sacia, porque o que está sendo alimentado não é uma necessidade que possa ser preenchida. É uma estrutura que se autoalimenta. O segundo modo é a comparação. Leloup observa que a Filáutea precisa de referência externa para se manter. O eu fabricado não tem substância própria. Precisa constantemente se medir contra outros eus para confirmar que existe e que tem valor. Por isso a comparação nunca descansa. Não apenas a comparação óbvia, o invejo do sucesso alheio, o alívio secreto diante do fracasso do outro. Também a comparação sutil, o ajuste constante da própria posição no mapa social, a verificação perpétua de onde se está em relação aos outros. Sou mais culto que ele. Sou menos bem-sucedido que ela. Sou mais generoso que aquele. Sou menos reconhecido do que mereço. Esse processo é exaustivo. E é exaustivo precisamente porque nunca termina. O eu fabricado não tem um ponto de chegada onde diz, agora sou suficiente. Cada comparação favorável exige a próxima para ser confirmada. Cada posição conquistada no mapa social precisa ser defendida. O mapa nunca para de se redesenhar. E enquanto isso, a vida passa. A vida real, com pessoas reais, com momentos que não podem ser recuperados. O ser humano que compara não a vive. Está ocupado demais verificando onde está no mapa para habitar o território. Evagrio observa algo que nos perturba ainda mais. A comparação opera também na vida espiritual. O monge que avança no caminho contemplativo pode começar a se comparar com monges menos avançados. A humildade pode tornar-se mais uma posição a ocupar no mapa, a posição do mais humilde. A Filáutea não tem escrúpulos quanto ao conteúdo da comparação. Exige apenas que haja comparação. O terceiro modo, e o mais paradoxal, é a autopunição. Seria de esperar que a Filáutea operasse apenas na direção da autoexaltação. Mas Evagrio descreve com precisão como ela opera igualmente na direção oposta. O ser humano que se critica severamente, que cultiva uma autoimagem de alguém que não se perdoa, que carrega com ostentação o peso das próprias falhas, esse ser humano também pode estar servindo a Filáutea, porque a autopunição ainda é sobre o eu. A identidade do homem que falhou, e que não se poupa de saber que falhou, ainda é uma identidade construída e mantida. O sofrimento pelo próprio fracasso pode ser genuíno, mas pode também ser uma performance, para si mesmo ou para os outros, de alguém que leva a sério o que fez de errado. Leloup é preciso aqui. A Filáutea não tem preferência por valorizarmos a nós mesmos positivamente. Tem preferência porque continuemos obcecados com a questão de como nos valorizamos.
Positiva ou negativamente, o que importa para ela é que o eu permaneça no centro. O homem que passa horas ruminando sobre suas falhas não está necessariamente no caminho da transformação. Pode estar no caminho de uma relação mais intensa com a própria imagem, a imagem do homem que falhou de formas específicas e que sente o peso disso de forma específica. Há uma diferença entre o arrependimento que move, que reconhece o erro, assume a consequência e libera, e o remorso que paralisa, que permanece em loop, que se recusa a concluir, que faz do sofrimento pelo erro uma nova forma de ocupar o centro. A Filáutea pode habitar até o remorso. Há um fio comum nesses três modos. Em todos eles, na busca de aprovação, na comparação, na autopunição, o movimento é o mesmo. O ser humano está voltado para sua própria imagem, não para o outro, não para o real, para essa imagem. E isso tem uma consequência que Leloup aponta como central: a incapacidade de presença real. Você não pode estar verdadeiramente presente com outra pessoa enquanto está simultaneamente monitorando como essa presença te faz parecer. Não pode ouvir de verdade enquanto está preparando o que vai dizer. Não pode receber o outro enquanto está verificando se o outro te recebe. A Filáutea é, no fundo, uma forma de solidão estrutural. Não a solidão de quem está sozinho. A solidão de quem está sempre, em algum nível, sozinho com a própria imagem, mesmo quando rodeado de pessoas, mesmo em relações que ama. O paradoxo é cruel, precisamente porque a Filáutea busca conexão. Aprovação, confirmação, reconhecimento, ela impede a conexão real. Porque a conexão real exige presença. E a presença exige um eu que não esteja ocupado gerenciando a si mesmo. Os padres do deserto saíam para o deserto em parte para remover as condições que alimentam a Filáutea. Na cidade, o eu fabricado tem combustível constante, olhares, opiniões, posições sociais, comparações. O deserto retira esse combustível. Mas Evagrio observou algo inquietante. A Filáutea não desaparece no deserto. Ela muda de forma. No deserto, o monge que não pode mais se comparar com outros começa a se comparar com versões anteriores de si mesmo. O que não pode mais buscar a aprovação dos homens começa a buscar a aprovação de Deus, e então a imaginar que a tem. O que não pode mais se orgulhar de posições sociais começa a se orgulhar do próprio progresso espiritual. A Filáutea é suficientemente criativa para sobreviver à remoção das suas condições externas. O monge que foi para o deserto para se livrar do eu pode descobrir, anos depois, que construiu um eu ainda mais elaborado. O eu do monge que renunciou a tudo, que suportou o silêncio, que avançou no caminho onde outros recuaram. Isso não é um argumento contra a vida contemplativa. É um argumento para a honestidade dentro dela, para continuar olhando mesmo quando o que se encontra é a própria Filáutea disfarçada de virtude, especialmente nesses momentos, porque é nesses momentos que ela é mais perigosa. Isso nos leva a algo que Leloup enfatiza com cuidado. O problema da Filáutea não tem solução técnica. Não há exercício que a remova. Não há prática que a elimine. Porque qualquer prática destinada a eliminá-la pode ser apropriada por ela, tornando-se mais uma forma de confirmar a imagem do homem que trabalha em si mesmo. Isso não é um argumento para essa inação. É um argumento para uma postura diferente diante da ação. O caminho que a tradição exicasta propõe não é a eliminação da Filáutea por esforço direto. É algo mais sutil, um movimento de atenção que, ao ver a estrutura com clareza suficiente, começa a não ser mais completamente governado por ela. A diferença entre combater e ver é a diferença entre duas relações completamente distintas com o problema. Quem combate a Filáutea ainda a toma como inimigo. E o inimigo permanece no centro da atenção, ocupa espaço, exige energia. Quem a vê com precisão começa a habituar-se à sua presença sem ser arrastado por ela. Não porque ela tenha desaparecido, mas porque a distância entre quem vê e o que é visto criou um espaço que antes não existia. Não é vitória, é discernimento. E o discernimento, diferente da vitória, não precisa ser defendido. Há um território onde a Filáutea opera com particular intensidade e que raramente examinamos com honestidade. É o território da vulnerabilidade e do sofrimento. Quando algo genuinamente doloroso acontece, uma perda, uma humilhação, uma falha que não pode ser ocultada, a Filáutea não desaparece. Ela se reorganiza em torno de uma nova pergunta: como apareço enquanto sofro isso? Não é uma pergunta formulada conscientemente, mas ela está lá. O homem que perde o emprego e imediatamente começa a construir a narrativa do que aconteceu, não para compreender, mas para apresentar de forma aceitável aos outros.
A mulher que passa pelo luto e nota em si mesma a preocupação de não parecer fraca demais ou forte demais. O jovem que falha num exame importante e antes mesmo de processar a decepção, já está decidindo o que vai contar. Leloup aponta algo preciso. A Filáutea rouba do sofrimento a sua função. O sofrimento genuíno, vivido sem o filtro do espelho, tem uma capacidade de revelar que o conforto não tem. É no momento em que a máscara não consegue segurar que algo do rosto por baixo fica exposto. É na derrota que não pode ser apresentada como vitória que o nus tem espaço para ser tocado. Mas se a Filáutea imediatamente toma conta do sofrimento, se o gerencia, o enquadra, decide como ele deve ser vivido e apresentado, ela priva o ser humano da possibilidade de ser transformado pelo que o derrubou. O sofrimento passa, a oportunidade que ele carregava não. Há uma pergunta que Leloup coloca e que vem diretamente da tradição exicasta. Se o eu fabricado não é o eu real, o que está por baixo? Não é uma pergunta retórica. É uma pergunta que os padres do deserto levavam a sério como questão prática e que passavam anos, às vezes décadas, tentando responder a partir da experiência direta, não da especulação. A resposta que emerge da tradição não é simples, não é um eu mais autêntico, como se bastasse remover camadas para encontrar um núcleo puro e intocado que sempre foi o verdadeiro eu. Essa resposta é reconfortante, mas Leloup a considera insuficiente, porque ela ainda pressupõe uma substância a ser encontrada. Ainda é uma busca por um eu, apenas um eu diferente. O que está por baixo, segundo ele, é mais parecido com uma abertura do que com uma substância, mais parecido com espaço do que com conteúdo, mais parecido com uma capacidade de conhecimento direto do que com uma identidade mais autêntica. Os padres chamavam de nous, não exatamente mente, não exatamente alma, mas a faculdade pela qual o ser humano é capaz de contato com o real antes de o real ser processado, nomeado e incorporado à imagem que tem de si mesmo. Leloup descreve o nous como o ponto do ser humano, onde a imagem de Deus, o imago Dei, está impressa de forma indelével, não como crença religiosa que requer fé prévia para ser aceita. Como estrutura ontológica, uma afirmação sobre o que o ser humano é, independente do que acredita sobre si mesmo ou sobre Deus. Há algo no fundo do ser humano que não foi fabricado, que não precisa ser mantido por esforço, que não depende de aprovação para existir, que não pode ser aumentado pela comparação favorável nem diminuído pela derrota mais humilhante. A Filáutea não destrói isso, ela o cobre, como sedimento que se acumula no fundo de um rio, lentamente, imperceptivelmente, camada por camada, até que a água deixa de ser transparente. O fundo ainda existe, a luz ainda está lá, mas a turbidez impede que seja visto ou habitado. O trabalho contemplativo, na visão de Evagrio e Leloup, não é construir algo novo no ser humano. É remover o que cobre o que sempre esteve lá. Não é criação, é revelação. E isso tem uma implicação que inverte completamente a lógica habitual. Não estamos tentando nos tornar algo que ainda não somos. Estamos tentando parar de obscurecer o que já somos, e que a Filáutea, em toda a sua criatividade, tem coberto com extraordinária persistência. Isso muda radicalmente o enquadramento da questão. Se o problema fosse a ausência de algo, falta de virtude, falta de disciplina, falta de amor, a solução seria adquirir. Estudar mais, praticar mais, esforçar-se mais. Mas se o problema é a cobertura de algo que já existe, então a solução não é adquirir, é soltar. Soltar a necessidade de aprovação não porque a aprovação seja má, mas porque a busca compulsiva por ela cobre o que não precisa de aprovação para ser real. Soltar a comparação não porque comparar seja sempre errado, mas porque a comparação compulsiva impede o contato com o que é incomparável. Soltar a autopunição não porque as falhas não existam, mas porque a obsessão com elas é, ela própria, uma forma de Filáutea. Leloup resume: o caminho não é para cima, em direção a um ideal que ainda não se é. É para dentro, em direção ao que foi coberto. Não é ascensão, é descida. E a descida começa não com um esforço heróico, mas com a disposição de parar, de deixar de alimentar o que consome tanta energia, de sentar com o próprio silêncio sem imediatamente tentar transformá-lo em algo útil para a imagem, de deixar, por um momento, de ser alguém que está chegando a algum lugar. Abba Poemen, um dos mais citados entre os padres do deserto, disse uma vez algo que parece simples e é devastador: ensina a tua boca a dizer o que está no teu coração, não o contrário. Não ensina o coração a sentir o que a boca já diz. Essa inversão é precisa,
E vai muito além da honestidade no sentido corriqueiro. A Filáutea opera exatamente na direção contrária. Decide primeiro o que seria adequado sentir. Depois produz ou suprime sentimentos de acordo com essa decisão. O coração não fala. Recebe instruções do espelho. O caminho que Abba Poemen aponta é o movimento oposto. Deixar que o que está no fundo, no nous, na cardia, no coração no sentido exicasta, comece a falar antes que o filtro da imagem o processe. Isso é mais difícil do que parece, porque muitos de nós já não sabemos com clareza o que está no coração. Temos tantas camadas de processamento entre o fundo e a superfície que o sinal original chega distorcido ou chega tão tarde que já perdeu a urgência. Aprender a ouvir o que está no coração antes de o espelho processá-lo é talvez a tarefa mais longa e mais silenciosa da vida contemplativa. É um caminho longo. E começa com a simples percepção de que o filtro existe. Leloup aponta para algo que a tradição exicasta repete em variações inúmeras. A Filáutea começa a perder força não quando é combatida, mas quando é vista. Vista com precisão. Vista sem julgamento. Vista como o que é. Uma estrutura, não uma identidade. Porque enquanto a Filáutea é invisível, ela é o eu. É tudo que o eu conhece de si mesmo. Não há distância entre quem olha e o que é olhado. São a mesma coisa. No momento em que é vista, ela se torna algo que o eu tem. E há uma diferença enorme entre ser uma coisa e tê-la. Ser a Filáutea significa que cada defesa que ela ergue é experimentada como autoproteção legítima. Cada aprovação que ela busca é experimentada como necessidade genuína. Ter a Filáutea, vê-la como estrutura, significa que as mesmas defesas e as mesmas buscas ainda ocorrem, mas são reconhecidas pelo que são. E esse reconhecimento cria pela primeira vez a possibilidade de não seguir automaticamente o impulso. Não é libertação instantânea, não é iluminação. É o começo de uma distinção que, com o tempo e com uma atenção que não desiste, cria espaço onde antes havia apenas confusão. E nesse espaço, por menor que seja, começa a ser possível respirar. Leloup descreve algo que a tradição exicasta chama de prososhi, atenção. Não a atenção concentrada do estudo ou da meditação formal. A atenção simples e direta que ocorre quando o monitoramento da imagem por um momento para. Esses momentos não são raros. São comuns. São tão comuns que passam despercebidos precisamente por serem comuns. O momento em que você ouve uma música e por alguns segundos para de pensar em quem você é enquanto a ouve. O momento em que você olha para uma criança dormindo e está completamente presente, sem processar, sem avaliar, sem verificar como você aparece nesse olhar. O momento em que você vê o sol descendo no horizonte e há apenas o sol descendo, sem ninguém para quem ele descer. Nesses momentos a Filáutea silencia. Não por esforço, por suspensão. O espelho para de funcionar por um instante porque o que está sendo contemplado não cabe na lógica do espelho. Leloup os descreve como vislumbres do nous, não experiências místicas extraordinárias, mas a experiência ordinária de uma atenção que chegou ao real antes de o espelho poder processá-lo. E o que esses momentos revelam quando são examinados depois é que havia presença sem esforço, contato sem gerenciamento, algo que não precisava ser confirmado para ser real. Não é uma prova de nada, é apenas um dado de que o que está por baixo da Filáutea é acessível, que já foi tocado, que é mais familiar do que parece. Marcos, o monge da nossa parábola de abertura, nunca soube o que o ancião disse a seu respeito. Continuou seus jejuns. Continuou seu ensino. Outros monges continuaram vindo de longe para ouvi-lo. E talvez em algum momento tardio da vida, uma pergunta tenha surgido nele, não vinda de fora, não provocada por nenhum ancião, mas emergindo do fundo de algo que sempre esteve lá. Para quem, afinal, eu faço tudo isso? A história não sabe, e não precisa saber. Conta para nomear algo que o ancião viu com clareza, e que é muito mais fácil ver nos outros do que em si mesmo. A Filáutea não é uma falha humana excepcional. É a condição ordinária de quem ainda não desceu fundo o suficiente para encontrar o que está por baixo dela. E o que está por baixo? O nous, a cardia, o ponto de contato com o que Leloup chama de a dimensão mais profunda do ser. Esse não precisa ser construído. Precisa ser desenterrado. Não por esforço, não por disciplina. Por uma atenção que para, olha e não foge do que encontra. Não há urgência nesse processo. Não há prazo. O que está por baixo não vai a lugar nenhum. Mas o que está por cima, a energia gasta em manter a imagem, em buscar aprovação, em comparar, em punir,
Essa vai se acumulando. E há um ponto em que o cansaço de ser alguém supera o medo de não ser ninguém. E nesse ponto, talvez, começa algo real. O ancião que observou Marcos de longe não foi até ele para corrigi-lo. Ficou onde estava. Disse ao jovem o que viu e seguiu em frente, porque a filáutea de Marcos não era problema do ancião, era problema de Marcos. E o problema da filáutea é sempre, em última instância, uma questão pessoal. Ninguém pode ver por nós a estrutura que nos governa. Ninguém pode fazer a descida no nosso lugar. Só podemos ver por nós mesmos. E só quando estamos prontos para olhar sem fugir do que encontramos. Se esse espelho ressoou em você, não para te condenar, mas para te mostrar algo que sempre esteve lá, inscreva-se no canal. Não como gesto de consumo, mas de atenção ao que ainda quer ser visto. A fresta não ilumina, ela revela o que sempre esteve lá.